Daí, feito flor de Joaninha Silva em muito sol, no meio do dia para a tarde, virava, era azul. Aquilo era para poder sarar? Quando que? A tosse de um garrote entisicado dizia naquelas horas que estava sem visiva, nada não enxergava. A maior felicidade era ele não saber quem tinha acertado nele aquela bala, não carecer de imaginar onde era que tal pessoa estava, nem de ódio constante de repensar nela. Mas que, em desregra, a gente se comportava, então, de parar ali, se envelhecendo os dias na coruja, como fosse menos e mais para aproveitar a carne fresca e de sol que na campeação se conseguia as boiadas daqueles sertões. Sempre Zé Bebelo não desistia de palavrear a raleza de projetos como faz de conta. A mó de moinho, que nela não caindo que moer, mói assim mesmo, si mesma, mói. As doenças se curassem? Minhas dúvidas. Aí, quem não pegar a maleita padecia por outros modos. Mal de inchar, carregação do peito, meias dores, teve até agravado de estupor. Adiantemente me desvali. O que me coçava que se nem eu tivesse provado lombo de capivara no cio, a ser o fígado que me doía, mas não me certifiquei a palpar lugar de meu corpo por doença, me dava um desalento pior. Raimundo Lé cozinhou para mim um chá de urumbeba. Era um recurso para aliviar meu achaque e era dado com bondade. Isso mesmo foi o que eu disse a Raimundo Lé agradecido. É um recurso para aliviar meu achaque e estou vendo que é dado com bondade. A Laripe pegou a gabar a virtude mesinheira da mais raízes e folhas. Até estas aqui, duvidar, devem de poder servir em doses de remédio para algum carecer, só que não se sabe. Ele disse por uma moita rosmunda de Frei Jorge, esfiada em tantos espetos e povoando por perto crescida. Ali naquela hora eu conferi como era usual a gente estimar os companheiros em ajuntado. Diadorim, que graças a Deus estava de todo são, com os cuidados todos depunhaciado por mim. E o Sidurino disse: a gente carecia agora era de um vero tiroteio para exercício de não se minguar a alguma vila sertaneja dessas e se pandegar depois vadiando. Ao assaz confirmamos, todos estávamos de acordo com o sistema. Aprovei também, mas mal acabei de pronunciar. Eu despertei em mim um estar de susto, entendi uma dúvida de arpejo, e o que me picou foi uma cobra bibra. Aqueles ali eram com efeito os amigos bondosos, se ajudando uns aos outros com sinceridade nos obséquios e arriscadas garantias, mesmo não refugando a sacrifícios para socorros. Mas, no fato, por alguma ordem política de se dar fogo contra os desamparos de um arraial de outra gente, gente como nós,
com madrinhas e mães, eles achavam questão natural que podiam ir salientemente cumprir, por obediência saudável, a regra de se espreguiçar bem. O horror que me deu. O senhor me entende? Eu tinha medo de homem humano. A verdade dessa menção, num instante eu achei e completei. E quantas outras doideiras assim haviam de estar regendo o costume da vida da gente, e eu não era capaz de acertar com elas todas de uma vez. Aí, para mim, que não tenho rebuço em declarar isto ao senhor, parecia que era só eu que tinha responsabilidade séria neste mundo, confiança eu mais não depositava em ninguém. O que eu agradecia a Deus era ter me emprestado essas vantagens de ser atirador, por isso me respeitavam. Mas eu ficava imaginando, se fosse eu tivesse tido sina outra, sendo só um coitado morador em povoado qualquer, sujeito à instância dessa jagunçada? A ver, então, aqueles que agorinha eram meus companheiros podiam chegar lá, façanhosos, avançar em mim, cometer ruindades? Então, mas se isso sendo assim possível, como era, pois, que agora eles podiam estar meus amigos? O senhor releve o tanto dizer, mas assim foi que eu pensei, e pensei ligeiro. Eu só queria ter nascido em cidades, feito o senhor, para poder ser instruído e inteligente. E tudo conto, como está dito. Não gosto de me esquecer de coisa nenhuma. Esquecer para mim é quase igual a perder dinheiro. Ateado no que pensei, eu sem querer disse alto: só o demo. E... Bem? Um deles espantado me indagou. Aí teimei e inteirei. Só o que não fala, o que não ri, o muito sério, o cão extremo. Eles acharam divertido. Algum fez o pelo sinal. Eu também. Mas tia Dorim, que quando ferrava não largava, falou: o inimigo é o Hermógenes. Disse, me olhou. Seja fosse para agradar o meu espírito. Arte de docemente, o que eu não pensei, o que eu reproduzi firme. Que sim, certo. O inimigo é o Hermógenes. Vigiei de Adorim. Ele levantou a cara. Vi como é que olhos podem. Diadorim tinha uma luz. Reponho. Entanto, já estava a noitinha escurecendo, aquela escuridão que ia mandar os outros embora. O que Diadorim reslumbrava, me lembro de hei de me lembrar
enquanto Deus dura. Mas, entre nós dois, sem ninguém saber, nem nós mesmos no exato, o que a gente acabava de fazer, intestando nos fundos, definitivamente por morte, era o julgamento do Hermógenes. Hermógenes Saranhó Rodrigue Filipes, como ele se chamava. Hoje, neste sertão, todo mundo sabe, até em escritos de jornal já saiu o nome dele. Mas quem me instruiu disso, na ocasião, foi o Lacral, aquele que, à custa de riscos, conseguia nos tucanos se baldear por meio de nós, consoante relatei. A ele dei de perguntar, a mal respeito, muitas coisas. Assaz de contente, ele me respondia. Se era verdade o que se contava? Pois era. O Lacral me confirmou. O Hermógenes era positivo pactário. Desde todo o tempo se tinha sabido daquilo. A terra dele não se tinha noção qual era, mas redito que possuía gados e fazendas para lá do Alto Carinhanha e no Rio do Borá e no Rio das Fêmeas, nos Gerais da Bahia. E veja por que sinais se conhecia em favor dele a arte do coisa má com tamanha proteção? Pois, porque ele não sofria nem se cansava, nunca perdia nem adoecia, e o que queria arrumava, tudo, sendo que no fim de qualquer aperto, sempre sobrevinha para corrigimento alguma revirada no instinto derradeiro. E como era a razão desse segredo? Que essas coisas são por um prazo. Assinou a alma em pagamento. Ora, o que é que vale? Que é que a gente faz com a alma? O Lacral se ria só por acento. Ele me dizia que a natureza do Hermógenes demudava, não favorecendo que ele tivesse pena de ninguém, nem respeitasse honestidade neste mundo. Para matar, ele foi sempre muito pontual. Se diz o que é porque o cujo rebatizou a cabeça dele com sangue certo, que foi o de um homem são e justo, sangrado sem razão. Mas a valência que ele achava era despropositada de enorme, medonha mais forte que a de reza brava, muito mais própria do que a de fechamento de corpo. Pactário ele era, se avezando por cima de todos.
Você que não cede nenhum valor à alma, você, Lacral, era capaz de fechar desse pacto? Eu indaguei. Ah, não, mano! Quero lá não navegar por detrás das coisas. Coragem minha é para se remedir contra homem levado feito eu. Não é para marcar meia-noite nessas encruzilhadas e enfrentar a figura. Calado, considerei comigo. Esse Lacral tirava a sensatez da insensatez. Outras informações, ele disse. O senhor não é como eu? Sem crer que as parlendas bobeia. O medo que todos acabavam tendo do Hermógenes era que gerava essas histórias, o quanto famanava. O fato fazia fato. Mas no existir dessa gente do sertão, então não houvesse, por bem dizer, um homem mais homem? Os outros, o resto, essas criaturas, só o Hermógenes, arrenegado, senhoraço, destemido, ruim, mas inteirado, legítimo, para toda certeza, a maldade pura. Ele de tudo tinha sido capaz, até de acabar com o Joca Ramiro em tantas alturas. Assim eu discerni sorrateiro muito estudantemente. Nem birra, nem agarre, eu não estava cautelando. Em tudo reconheci que o Hermógenes era grande e destacado daquele porte, igual ao pico do cerro do Itambé, quando se vê e quando se vem da banda da mãe dos homens, surgido alto nas nuvens nos horizontes. Até, amigo meu, pudesse mesmo ser um homem que havia. Mas Diadorim era quem estava certo. O acontecimento que se carecia era de terminar com um. Diadorim, o Reinaldo, me lembrei dele como menino, com roupinha nova e o chapéu novo de couro, guiando meu ânimo para se aventurar a travessia do Rio do Chico na canoa fundadeira. Esse menino e eu é que éramos destinados para dar cabo do fio do demo do pactário. O que era o direito que se tinha. O que eu pensei deu de ser assim. Esse menino e eu é que éramos destinados para dar cabo do fio do demo do pactário. O que era o direito que se tinha. O que eu pensei deu de ser assim.
Mas, entanto, com as mudanças e peripécias, no afinco de tudo lhe referi, ditas conforme digo. Não toco no nome de Otacília? Nela eu queria pensar, na ocasião, mas mal que cada vez achava mais custoso. A ser que se nublando a substância da recordação, a esquecida formosura, assim a nossa conversação de amor lá na Santa Catarina não consistisse mais do que em uma história alheia, escutada de outra pessoa contar. Sei que eu queria uma saudade. Para isso rezei a todas as minhas Nossas Senhoras sertanejas. Mas rebotei de lado aquelas orações na água fina e no ar dos ventos. Elas, era feito eu lavrasse falso, não me davam nenhuma cortesia. Só um vexame de minha extração e da minha pessoa, a certeza de que o pai dela nunca havia de conceder o casamento, nem tolerar meu remarcado de jagunço, entalado na perdição, sem honradez costumeira. As quantias por paga. O senhor entende? O que conto assim é resumo, pois no estado do viver as coisas vão inquiridas com muita astúcia. Um dia é todo para esperança, o seguinte para desconsolação. Mas eu achei aí a possibilidade capaz. A razão. A razão maior era uma. O senhor não quer. O senhor não está querendo saber? Aquilo que eu ainda não tinha sido capaz de executar. Aquilo para satisfazer honra de minha opinião, somente que fosse. Ah, qualquer dia destes, qualquer hora, era como eu me aprazava. Ou de um dia, de uma noite, de uma meia-noite. Só para confirmar a constância da minha decisão, pois digo, acertar aquela fraqueza. Ao que alguma espécie aquilo continha, na verdade real do arrenegado, a célebre aparição eu não cria. Na verdade real do arrenegado, a célebre aparição eu não cria. Nem. E agora, com isto que falei, já está ciente o senhor? Aquilo, o resto, aquilo era
Eu ia à meia-noite na encruzilhada esperar o maligno fechar o trato, fazer o pacto. Vejo que o senhor não riu, mesmo tendo vontade. Também tive. Hoje. Tomara eu ter. Rir antes da hora engasga. E eu me enviava pelo sério. Uma precisão eu encarecia. Aí de sopesar minhas seguidas forças, como quem pula a largura de um barranco, como quem saca sua faca para relumiar. E veio mesmo outra manhã, sem assunto, eu decidi comigo. É hoje. Mas dessa vez eu ainda rimudei, sem motivo para sim, sem motivo para não. Delonguei deveras. Não é que não foi de medo, nem eu cria que no passo daquilo pudesse se dar alguma visão. O que eu tinha por mim, só a invenção de coragem. Alguma coisice por principiar. O que algum tivesse feito, por que era que eu não ia poder? E o mais é peta. Não nada. Do Tristonho vim negociar nas trevas de encruzilhadas, na morte das horas, sou forma de algum bicho de pelo escuro, por entre chorinhos e estados austeros, e daí erguido sujeito diante de homem e se representando Caim, beiçudo, manquinho por cima dos pés de bode, balançando chapéu vermelho emplumado, medonho como exigia documento com sangue vivo assinado e como se despedia depois no estrondo e forte enxofre. Eu não acreditava, mesmo quando estremecia. Reneguei. Com isso, o tempo mais parava. Também fazia mais de mês que a gente estava naquela tapera de retiro, cuja coruja era que era o nome, por um desses impossíveis de Zé Bebelo. Ao que mais foi que aconteceu ali? Bem, passa um bando de papagaios. O senhor pensa que eles levaram de sua pessoa alguma diversão. Mas os papagaios estão voando já longe e o rumor deles, conforme o vento, faz que nem estivessem retornando. Diadorim, esse nunca teve instante desiludido. Sempre eu gostava muito dele. Só que não falasse. Por aquele tempo eu quase não abria a boca para conversação.
E se deu que chegaram lá dois homens, quando não se esperava, um deles, se vendo que sendo patrão, e o outro algum vaqueiro de seu serviço. Aí logo se soube, era o dono daqueles lugares do Retiro do Valado, principalmente, e ele, conforme já disse, seu Abão se chamava. Ali, quando dei fé, ele já tinha se apeado e estava curvado para o chão, mas seguro com a mão esquerda na rédea de seu cavalo. Era um homem de boa idade, vestido com brim azul e encorpado escuro e calçando pretas botas joelhudas. Quando levantou o olhar outra vez, notei que tinha boa catadura. Mas o cavalo, esse me entusiasmou. Era um animal gateado grande com imponência e todo brio de rabejo vasto. E mais tarde o senhor verá o que ele era. Cavalo de cara alta, de beiço mole, cavalo que debruça bem e que em poço bebia remolhando a testa. Ele sabia olhar ao redor mirado a gente, com simpatias ou com desprezos, e respirava para dentro dos peitos a maior quantidade de ar que desejava, por quantas ventas tão largas ele tinha. Bem, dele depois lhe conto. Seu Abão estava conversando com Zé Bebelo. Admirei a noção dele, que era uma calma muito sensata e firmada, junto com um miúdo comportamento. E vigiava os traços simples do arredor, não perdendo aso de reparar em todas as coisas, como era que estavam em pé. Olhares de dono, o senhor sabe. E assim foi que ele declarou a Zé Bebelo que, na ocasião, estava desprevenido, não transportava consigo dinheiro razoável, mas que, se a gente desse a ele o gosto de seguirmos até a verdadeira sua fazenda grande que possuía na vertente do Resplandor, dali umas 20 léguas de longura, ele havia de fornecer, ademais, um auxílio em espórtulas. E ele falou aquilo com tantas sinceras medidas, a gente se capacitando do profundo que o dinheiro para ele devia de ter valor. Por aí, vi que ele era adiantado e sagaz, porque Ema, no chapadão, é a primeira que ouve, se sacode e corre. E mesmo enquanto tem a razão. Mas, com seus modos guerreiros, Zé Bebelo abriu um gesto afidalgamente, nem deixando o outro estipular. Ah, isso não, Patrício, meu amigo, mas absolutamente. A gente não é gente da desordem. E favor de sobra nós já demos ao senhor, pela pousada em suas terras e pelas cabeças de gado de sua posse que temos carneado por precisão de sustento. O homem depressa pronunciou que tinha prazer naquilo, que sua boiada toda estava às ordens, mas, como por uma regra, perguntou a si mesmo quantas cabeças, mais ou menos, a gente já tinha consumido. Assim ele dava balanço, inquiria e espiava a gerente para tudo, como se até do céu e do vento suão, homem carecesse de cuidar comercial. Eu pensei, enquanto aquele homem vivesse, a gente sabia que o mundo não se acabava. E ele era sertanejo? Sobre minha surpresa, que era. Serras que se vão saindo para destapar outras serras.
tem de todas as coisas. Vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é só a fazer outras maiores perguntas. Fiquei notando, e como Zé Bebelo aos poucos mais proseava, com ensejos de ir mostrando a valia declarada que tinha, de jagunço-chefe famoso, e daí, sutil, se reconhecia da parte dele um certo desejo de agradar ao outro, por causa que o outro era diferido, composto em outra séria qualidade de preocupações. E seu Abão, que escutava com respeito, devagarzinho pegava a fazer perguntas com a ideia na lavoura, nos trabalhos perdidos daquele ano, por dizendo das chuvas temporãs e do sol grave e das doenças sucedidas. O que me dava a qual inquietação que era de ver. Conheci que fazendeiro mor é sujeito da terra definitivo, mas que jagunço não passa de ser homem muito provisório. E Zé Bebelo mesmo se cansava de falar demonstrado. Porque seu Abão, mansoso e manso, sem glória nenhuma, era um toco de pau que não se distorce, fincado sempre para o seu arrumo. Ele só entendia de assuntos triviais, mas cuidava deles com uma força vagarosa verdadeira de boi de coice. E no mais, nem ouvia, apesar de toda a cortesia de respeito, quando se falava em Joca Ramiro, no Hermógenes e no Ricardão, em tiroteios com os praças e na grande tomada por 500 cavaleiros da formosa cidade de São Francisco, que é a que o Rio olha com melhor amor. Daí, assim ia sendo que, mesmo sem sentir, o próprio Zé Bebelo se via principiando a ter de falar com ele em todas as pestes de gado e nas boas leiras de vazante, no feijão da seca e nos arrozais cacheando em que os passarinhos de Deus viram em má praga. Com efeito, nos intervalos daquela dividida conversa, não sei o que Zé Bebelo sentia nem achava. Eu digo, me disse que um homem assim, seu Abão era, para se querer longe da gente, ou pois então que logo se exigisse e deportasse. Do contrário, não tinha sincero jeito possível, porque ele era de raça tão persistente no diverso da nossa que somente a estância dele em frente já media, conferia e reprovava. Mas sei lá, só por um doente desejo de necessidade de ver bem se aquilo era, o certo foi que não sosseguei até poder me presenciar com ele, perto a perto e inventar a conversação. E nem custoso não me foi, porque ele passou ali com a gente muitas horas, quase que o dia todo. Dei um jeito, fazendo como se menos quisesse, e vinha em fala. Seu Abão me olhou com tanta norma desusada que eu senti minhas falsidades e esqueci as palavras primeiras que tinha aprontado para declarar. Seu capitão Abão. Eu disse, e num relance eu conheci que estava também tendo de falar o pra agradar. Assim, o que dissertei foi que eu sabia do título de capitão que ele usufruía por ter relido o diploma na casa do Valado que de roubos e furtos a gente do Sucuriú tinha devastado. E contei a ele que a referida patente eu tinha por cautela apanhado do chão e guardado dentro do oratório, por detrás das imagens dos santos.
Ele nem deu ar de interesse no fato, não me agradeceu por isso, perguntou nada. Disse: a bexiga do sucruiú já terminou. Estou ciente dos que morreram. Foram só 18 pessoas. E o que indagou foi se eu soubesse se tinham feito muitos estragos nos canaviais. O que eles deixaram em pé e que lobo ou mão pelada não roeram, sempre há de dar uns carros. Se move moagem. Agora ele conservava os olhos sem olhar, num vagar vago, circunspecto. Pensava aqueles capítulos. Disse que ia botar os do sucruiú para o corte de cana e fazeção de rapadura. Ao que a rapadura havia de ser para vender para eles do sucruiú mesmo, que depois pagavam com trabalhos redobrados. De ouvir ele acrescentar assim, com a mesma voz, sem calor nenhum, deu em mim de repente, foram umas nervosias. Ao que aqueles do sucruiú fossem juntas de boi em canga, criaturas de toda proteção apartadas. Mas eu não tinha raiva desse seu Abão, juro ao senhor que ele não era antipático. Eu era um começo de certo desgosto que seria mediável. Para o ano, se Deus quiser, boto grandes roças no valado e aqui. O feijão, milho, muito arroz. Ele repisava que o que se podia estender em lavoura lá era um desadouro e espiou para mim com aqueles olhos baçosos. Aí eu entendi a gana dele, que nós, Zé Bebelo, eu, Diadorim e todos os companheiros que a gente pudesse dar os braços para capinar e roçar e colher, feitos jornaleiros dele. Até enjoei. Os jagunços destemidos, arriscando a vida que nós éramos, e aquele seu Abão olhava feito o jacaré no juncal, cobiçava a gente para escravos. Nem sei se ele sabia que queria. Acho que a ideia dele não arrumava o assunto assim acerta. Mas a natureza dele precisava de todos como escravos. Ainda confesso, declarado ao senhor, eu não tivesse raiva daquele seu Abão, porque ele era um homem que estava de mim em tão grandes distâncias. A raiva não se tem de uma jiboia, porque jiboia constraga, mas não tem veneno. E ele cumpria sua sina de reduzir tudo a conteúdo. Pudesse, economizava até com o sol, com a chuva. Estava picando fumo no covo da mão. Garanto ao senhor que não desperdiçava nem átomo de umas felpas. A alegria dele era uma recontada repetição, um condescendido 20 e 30 carros de milho, os 1000 alqueires de arroz. Zé Bebelo, que esses projetos ouvisse, ligeiro logo era capaz de ficar cheio de influência, e exclamar que assim era assim mesmo, para se transformar aquele sertão inteiro do interior com benfeitorias para um bom governo para esse o Brasil. Empeta que seu Abão, esse não se entusiasmava. Era só os carros de bois carreando a cana. E ele dava ordens. Ordem que dava havia de ser costumeira e surda, muito diferente da de jagunço.